Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Existem certas coisas que influenciam direta e indiretamente nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Todas as escolhas, todas as situações, elas vêm acarretar uma consequência lá na frente, pró, a favor ou contra, dependendo da circunstância, dependendo da situação. Eu quero citar aqui um exemplo claro, um histórico rapidamente, de um homem chamado Abraão, pai da fé. Abraão que foi chamado por Deus, ele foi tirado do meio da sua parentela. Deus falou: Abraão, sai do meio da sua parentela, que eu vou te fazer uma nova nação. Teve até um irmão que interessante falou comigo essa semana no trabalho: parente é terrível, né? Por isso que Deus mandou Abraão sair do meio da parentela, que não é fácil, né? O irmão estava irado lá com algum parente dele, e ele falou: não, é a graça mesmo, tem que ter graça. Então Abraão, ele foi chamado do meio da sua parentela, sai do seu pai, da sua mãe, para formar uma nova nação com a promessa de Deus. Ele ouviu uma voz de Deus. Ele é pai da fé porque ele não conhecia Deus, ele não sabia quem era esse Deus, mas aceitou o desafio, ouviu a voz de Deus e foi adiante para o que Deus tinha determinado na sua vida. E Abraão, ele, nessa chamada de Deus, ele sai com sua esposa e ele traz também consigo o seu sobrinho Ló. Ló era um grande amigo, é um sobrinho de Abraão, mas também um grande amigo. Ele tinha um grande relacionamento com Abraão, coisas de muita afinidade, então eram como se fossem grandes irmãos. E ele sai também com Ló para essa terra prometida, a qual Deus tinha colocado no coração de Abraão. Em Gênesis capítulo 13, versículo 7, se você quiser abrir lá, a Bíblia diz que houve uma contenda, né? Depois de andarem muito tempo juntos, houve uma contenda entre Abraão e Ló, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, por causa do gado, por causa da divisão da terra ali no momento. Talvez o gado de um estaria passando na terra de outro, consumindo, e você sabe que gado, ele necessita de pasto, e se não houver um pasto adequado, o gado definha. Essa é a realidade. Então era competição, de repente, por um pequeno pasto, e houve essa contenda. E Abraão, isso chegou a causar arranhões, né, nessa amizade entre os dois, o que acabou levando a uma situação em que eles teriam que se separar. Abraão colocou: olha, para que não haja contenda, para que nós continuemos como grandes amigos que nós somos, né? Isso não pode intervir diretamente na nossa comunhão, na nossa amizade. Amém, amado? É importante isso. Nada pode intervir na comunhão e na amizade de um irmão para com o outro, né? Independente disso, essa comunhão, ela pode ter que estar acima de qualquer coisa, de qualquer contenda, de qualquer intervenção, né? Então, Abraão, ele coloca essa situação e coloca para Ló essa seguinte situação: olha, Ló, para que não haja essa contenda entre nós, você vai fazer o seguinte: nós vamos ter que nos separar. Mas olha bem, continuamos nossa amizade, só que agora o teu destino é um e o meu destino é outro, né? Você tem os teus negócios e eu vou partir para os meus negócios. E vou fazer mais, eu vou colocar para você a opção da escolha para onde você quer ir.
Nós temos dois lados. Eu tenho o lado de cá e você tem o lado de lá. Para onde você quiser ir. Então, Ló, ele pega, olha para o lado de lá onde Abraão estava, o lado esquerdo, e olha o deserto, rochas, montanhas rochosas, pedregosas. E aí ele olha para o outro lado e vê aquelas campinas, os verdes pastos. E aí ele fala, olha, eu quero ir para lá. É para lá que eu vou. E Abraão, tá bem, não tem problema. Você vai para lá, eu vou para cá, não tem problema. Acontece o seguinte. Ló, ele olhou com os olhos naturais, viu campinas lindas, viu... Agora, por trás dessa campina, talvez Jó não conhecesse a realidade daquele local, daquela cidade. Muitas das vezes, a coisa não é como a gente pensa que é. Fala para o teu irmão. Muitas das vezes, a coisa não é como a gente pensa que é. Às vezes, só a visão e a aparência não determina o que é aquilo. Às vezes, só a visão e a aparência não determina quem é aquela pessoa. Às vezes, nem só a visão e a aparência determina que aquilo talvez é um bom emprego para mim. Ló, ele olhou com uma visão natural. Mas por trás daquilo, havia duas cidades. E essas cidades se chamavam Sodoma e Gomorra. Elas ficavam mais ou menos localizadas, essa região ficava mais ou menos localizada ao sul do Mar Morto. Ali eram 5 cidades que representavam esse conglomerado de Sodoma e Gomorra ali naquele local, que ficava ali, as Campinas do Jordão, que todos falavam que era justamente esse lado ali, ao sul do Mar Morto. Abraão, por sua vez, foi para o deserto, mas Abraão, ele já tinha colocado, ele não escolheu, mas ele já tinha colocado essa escolha para Deus quando ele falou assim, olha, Ló, você vai escolher. Está entendendo? Abraão, quando ele falou assim, Ló, você tem a opção de escolha, na realidade Abraão estava falando, Deus, escolhe por mim. Ele tinha colocado na mão de Deus. Ele tinha colocado assim, Deus, entre outras palavras, tu vai fazer Ló escolher errado. A Bíblia diz que Deus não desmaia o teu oponente. A Bíblia diz. Quando Israel foi invadir a terra de Canaã, de Jericó, na entrada de Jericó, a Bíblia diz que antes de Israel chegar em Jericó, o povo de Jericó já estava como que desmaiado, como que fraco, né? Cambaleado, como tivesse assim, tomado um remédio, uma anestesia, que eles estavam tudo grogues. Já estavam sentindo que iam ser abatidos por Israel. Então Deus, ele já fraquejou o teu inimigo. Presta bem atenção nisso. Quando você vai para uma batalha, Deus já afetou diretamente o teu oponente. É assim que ele faz. Você vai cheio de vigor e teu oponente vem a ti cambaleando. É assim que Deus faz. E não foi diferente. Deus falou, Ló vai escolher errado. Porque não é Ló que é o da promessa. Está me entendendo, amado? Não é porque Ló não tinha que ser... É porque Ló não era a promessa. A promessa era para Abraão. Não era para Ló. Fala para o teu irmão, a promessa é para você. Mas o que tudo isso tem a ver com o culto da família, né? Nós estamos hoje no culto da família. Mas a gente pode tirar aí duas vertentes entre Abraão e Ló. Eu vou começar por Abraão. No caso de Abraão, vamos lá. A primeira vertente de Abraão, a favor de Abraão,
A decisão de Abraão dependia exclusivamente de Deus. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, Deus abençoava Abraão no deserto. Ou seja, fazia prosperar Abraão no meio do deserto, sem pasto, sem água. Abraão prosperava. O gado de Abraão crescia. Porque a escolha estava na mão de Deus. Terceira vertente. As esposas de Abraão eram obedientes. Mulheres virtuosas. É importante. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela edifica o lar. A mulher sábia, ela edifica o lar. A tola destrói. Eram mulheres sábias. Sabiam carregar, tocar o piano. Que a mulher, na realidade, ela é tocadora de piano, né? Ela carrega o piano nas costas. Disposição. Ela está ali sustentando em oração, sustentando lá, sustentando o casamento. Olhando para o filho, orando para o marido. Olhando. Guerreiras. Sem elas não somos nada, né? Verdade. Com certeza. Com certeza. É importante. E o quarto ponto, amado, importante. Os filhos eram ensinados e doutrinados. Então, olha só, a consequência de uma decisão dependente de Deus levou Abraão a essa sucessão de vitória na vida dele. Em contrapartida, você vê no caso de Ló. Aí a gente vê a vertente dos casos de Ló. A primeira dessas vertentes. A decisão depende do homem. Pronto. Acabou. Você sabe escolher alguma coisa certa? Pergunta para o teu irmão do lado. Você sabe escolher alguma coisa certa? Fala para ele. Eu não. Só escolho errado. Tudo que eu escolho na minha vida, escolho errado. Se depender de mim, eu estou perdido. Mas é verdade. Se Deus não estiver comigo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Deus não participa, consequentemente, não abençoa. Se Deus não é chamado, convidado para a mesa, como é que ele vai abençoar a mesa se ele não é convidado para a mesa? Aí depois fica, pô, Senhor, o que aconteceu? Eu tomei a decisão errada. Tomou lá, né? Correu, tomou a decisão errada. E depois corre para Deus, Senhor, por que aconteceu isso? Poxa, você não me chamou. Não me convidou. Como é que eu vou te abençoar? Terceiro, no caso de Ló, esposa desobediente. Esposa promíscua. Tem homem que gosta, né? Esposa que ama o sodomismo, que ama, né? A bagunça, que ama estar ali no bar, tomando cerveja. Tem homem que gosta. Ah, não, tem que sair comigo, vou tomar cachaça. Tem homem que gosta. Meu Deus, esses caras não sei onde que... Só Jesus. A esposa de Ló era isso. Ela só virou estátua de sol porque ela amava aquilo que estava lá. Aquela cidade impenitente. A Bíblia diz que a tradição fala que aquelas pessoas eram tão receptivas, tão mal receptivas. Ela recebia todos mal. E a única coisa que vinha na mente deles era sexo, promiscuidade, o tempo todo. A Bíblia diz que existia uma cama erótica em Sodoma, mas ela tinha que ser perfeita. A tradição diz que essa cama ela tinha que ser perfeita. Então, se a pessoa fosse grande, o nego amputava a perna da pessoa para caber na cama. E se a pessoa fosse pequena,
O pessoal esticava a pessoa, os braços, para ver se ela chegava ao tamanho da cama. Era o símbolo do erotismo. E a mulher de Ló amava aquilo. Amava essa situação. A Bíblia diz que os varões, quando chegaram, os anjos, quando chegaram na cidade para tacar fogo na cidade, para mandar a labareda de fogo na cidade, os varões da cidade saíram tudo ao encontro. Poxa, quem é esse homem? Tô querendo uma relação com os anjos. O negócio era sério. Era sério mesmo a coisa ali. Olha, 4. Consequentemente, não havia correção dos filhos. As filhas de Ló não tinham correção. E se elas não tinham correção, e se elas não eram doutrinadas, automaticamente elas se tornaram filhas e mulheres perversas. E o que aconteceu com essas filhas de Ló? Cometeram incesto. Todas elas procuraram e deitaram com o próprio pai. Embebedaram o pai para deitar com o pai. Terrível. Coisa de louco. Olha que situação chegou. 6. Suscitaram filhos desse pai. Nasceu 2 nações desse pai. Ou seja, os amonitas e os moabitas. Foram 2 nações que foram o quê? Amaldiçoadas por Deus. Porque se constituíram inimigos do povo de Deus. E, portanto, amaldiçoadas por Deus. Ou seja, desapareceram do mapa. Deus exterminou com ela. Olha a consequência de uma escolha errada. Porque talvez se ele tivesse tomado uma decisão certa, ele com certeza estaria em outro caminho, ele não estaria sendo influenciado pelo que viria a acontecer mais à frente, que foi o que aconteceu na vida dele. Olha, mano, o negócio é sério. Nossas escolhas. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos mando. Porém, a maldição, se não deres ouvido ao mandamento do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Ló simplesmente partiu para um outro caminho. E a consequência foi essa. A maldição. Em toda a sua geração, em toda a sua vida. Eu quero falar para você essa noite. É que Deus, Ele não quer te amaldiçoar, Ele quer te abençoar. Deus, Ele não quer, de modo nenhum. Se você chegou até aqui, amado, presta bem atenção. Se você chegou até aqui, é porque Deus quer cuidar de você. E se Deus quer cuidar de você, Ele tem o melhor para você. Consequentemente, Ele quer que você se coloque na posição para receber as promessas dEle e as bênçãos dEle. Deus quer isso na nossa vida. Deus não quer que nós tomemos decisões como Ló tomou. Por olharmos e vermos o que é lindo e maravilhoso. Cuidado. Isso vale até para namorado, né? Tem muita gente aqui. Escolhe se for bonito, né? Se for bonita. Cuidado, cuidado. Capas. São só capas. A vitória está na família. A vitória está no teu comportamento, no teu relacionamento diário, na tua vida em casa. A vitória está no teu comprometimento com o teu companheiro, com a tua companheira. A vitória está no teu comprometimento de ensinar a verdade aos filhos, de ensinar verdadeiramente aos seus filhos o caminho que eles têm que andar. Essa
A vitória está na tua comunhão com teus irmãos. Verdadeiro relacionamento. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Quer te abençoar. Hoje é o último dia de campanha. E eu creio que eu já recebi minha vitória. Você crê nisso? Então fica de pé em nome de Jesus.